Olá, gente. Vou fazer uma videoaula para vocês falando sobre o Teorema de Laplace. É um conteúdo interessante e que a gente usa bastante quando trabalha com matriz de ordem 4x4, 5x5. Matrizes de ordem maior ou igual a 4, ok? Então, primeiramente, vamos só pensar a estratégia que a gente usa o teorema. São dois passos, basicamente. O primeiro deles, seleciona a fila, pode ser a linha ou a coluna, com mais elementos igual a zero. Pode selecionar outra fila, outra linha, outra coluna que não tenha tantos elementos igual a zero. Só que a ideia é simplificar cálculo, certo? Então, vocês selecionando que tem mais números igual a zero, vão ser menos cálculos a serem feitos. Segundo passo, somar os produtos dos números da fila pelos seus cofatores. A gente vai trabalhar com matriz cofatora, que eu já vou explicar o que é, vou relembrar com vocês o que é o cofator, na verdade, né? Então a gente vai fazer o cofator de cada elemento, que não é igual a zero, dos elementos que não sejam iguais a zeros, multiplicado pela sua matriz, que eu já vou explicar para vocês qual é a formulinha que a gente usa. A fórmula que a gente vai usar para calcular a cofatora é essa daqui. Vou trabalhar ela um pouco com vocês. Então, cofatora IJ, o que é esse I e esse J? O I se refere à linha e o J à coluna em que o elemento vai estar na matriz, certo? É igual a menos 1 elevado ao I mais o J. Então, você vai pegar um valor, vai ter um valor para o I e um para o J, você soma eles, que vai ser a potência do menos 1, vezes o dj. O que é o dj? dj é a sacada que a gente vai ter no Teorema de Laplace. O dj ela é a matriz resultante de eu eliminar a linha e a coluna do elemento que eu peguei aqui, que tem as coordenadas I e J, ok? Então, eu vou passar um exemplo para vocês, para a gente aplicar esse Teorema de Laplace, tá? Pessoal, aqui nós temos um exemplo. Coloquei só um lembrete aqui em cima, para a gente lembrar, né, que as ordenadas para falar onde está localizado o elemento da matriz, ele segue a ordem IJ, onde é linha, e o J é a minha coluna. É importante lembrar e ter sempre em mente, ok? Então, nessa minha matriz, é uma matriz 4x4, certo? O que eu vou fazer? Lembra do que eu falei anteriormente. Primeiro passo, eu vou escolher uma fila onde tem maiores elementos iguais a zero. Nesse caso, essa matriz que eu escolhi para vocês, ela vai ter duas filas que vão ter o mesmo tanto de elementos igual a zero, que é essa coluna aqui e a minha última linha. Nossa, qual eu escolho numa hora dessa? Qualquer uma delas vai dar certo. Até essa daqui, qualquer uma delas vai dar certo. Nesse caso, eu escolhi essa coluna. Eu escolhi ela porque ela não tem sinal negativo. Normalmente as pessoas não gostam de trabalhar com sinais negativos, que pode dar alguma confusão. Inclusive porque a minha cofatora já tem um menos 1 aí. Mas escolha minha, fiquem à vontade para escolher. Acho interessante até depois da videoaula vocês fazerem escolhendo a última linha para confirmar, né, que vai dar certo o resultado. Então vamos lá. O teorema fala o seguinte: o determinante dessa minha matriz, que eu chamei de matriz A, ela é o quê? Ela vai ser o produto, né, a multiplicação do elemento pela sua cofatora. Então, quais elementos que eu não tenho nulo aqui? Esses dois, certo? Qual que é esse elemento aqui? Pensa comigo. I, J, linha e coluna. Linha 1, então ele é o A1 e a coluna 4. Então, o A1, 4. E aqui eu vou ter o A2, 4. Ok? Então, o determinante dessa matriz inteira pelo Teorema de Laplace vai ser o quê? A1, 4 vezes cofator 1, 4 mais A2, 4 vezes cofator 2, 4. Acho que eu falei 1, 4, mas é 2, 4, tá? O que a gente vai ter que fazer agora? Calcular essas duas cofatoras. Como que eu vou calcular ela? Usando a fórmula aqui de cima.
Então a gente vai ter aqui a minha cofatora, vou calcular a primeira cofatora 1 4, certo? Então vem aqui na formulinha, ó, cofatora 1 4 e j, né? 1 e 4 é igual a menos 1 elevado a i mais j. Quem é meu i? 1. Quem é meu j? 4. Então, 1 mais 4. Vezes o determinante ij, que é o meu determinante 1 4. Como que eu vou calcular esse determinante 1 4 aqui que a gente vai ter que calcular o determinante aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai eliminar a linha e a coluna do elemento 1 4. Então, meu elemento 1 4 é o 2 aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou eliminar a linha e a coluna dele. Ó, 2 aqui. Quem que eu vou eliminar? A linha, a coluna, quer dizer, e a linha dele. Sobrou uma matriz aqui no meio, certo? Então, essa matriz eu vou passar aqui dentro para eu calcular ela. Então, qual é a minha matriz? 1, 1, 2, menos 2, 2 e 1, 1, 0 e menos 1. E agora eu vou ter que calcular esse determinante, ok? Para calcular o determinante aqui dessa matriz, vocês usam o método de Sarros, que a gente chama. O que é o método de Sarros? É aquele método que a gente faz. Tem a matriz 3×3, eu faço o tracejado aqui ao lado, certo? E eu vou copiar de novo as minhas duas primeiras colunas. Então, 1, menos 2 e 1, 1, 2 e 0. Tem outros métodos de calcular o determinante. Lembra que eu particularmente uso aquele outro método que eu falo que é o método do foguete. Em outro momento eu faço um vídeo explicando ele passo a passo. Mas podem usar Sarros que dá certo também, para que vocês se sentirem mais à vontade. O que o método de Sarros fala? Copiei aqui, eu vou traçar diagonais. As diagonais que estão vindo para a minha direita, eu mantenho o sinal do produto. Mantenho sinal. Ok? As que vão vir da minha esquerda, eu vou fazer o quê? Eu vou inverter o sinal do produto. Então, inverte sinal. Como a nossa aula, o foco maior é trabalhar com o teorema de Laplace, para a gente ganhar um pouco de tempo, não ficar uma aula muito longa, eu vou dar uma pausa rapidinha. Vocês aí deem uma pausa no vídeo também, calculem o determinante, e eu já volto com esse determinante basicamente já calculado, ok? Pois bem, aqui a gente vai ter o que vai dar os produtos aí aplicando a regra de Sarros. Quando eu juntar, o que vai dar? Menos 2, menos 4, menos 2, menos 8, mais 1. Pessoal, só um lembrete assim, não façam jogo de sinal. Jogo de sinal é só com divisão e multiplicação. Aqui pensa naquela ideia, devo e tenho. Devo 8 e tenho 1, eu vou ficar devendo 7, ok? Então, meu determinante 1, 4 vale menos 7. Terminei? Não, vou voltar aqui na cofatora. Vai ficar como? Menos 1 elevado a 5, ok? Vezes o determinante que é menos 7. O que acontece? Todo número negativo elevado ao expoente ímpar, ele mantém negativo. Então, aqui eu vou continuar como menos 1 vezes menos 7. Aqui sim eu estou com uma multiplicação, então eu faço o jogo de sinal. Menos com menos, mais 7. Então, eu já sei que o meu cofator 1, 4 é o número 7 positivo. A gente vai agora calcular o outro cofator para depois substituir aqui na fórmula. Muito bem. Então, agora eu vou trabalhar com o meu outro cofator, calcular meu outro cofator, que é o 2, 4. Então, no lugar do i e do j, vai vir respectivamente 2 e 4. Então, aqui vai ficar menos 1
elevado a 2 mais 4. E aqui o determinante 2 4. O que eu vou fazer agora? Novamente aquela regra. Como calculo o determinante 2 4? Elimino a linha 2 e a coluna 4, ok? Então o elemento está aqui, é o 1, ok? É o 1. Eu vou eliminar a linha e a coluna dele. Então, ó, coluna inteira e a linha inteira. É importante frisar isso, é a linha e a coluna inteira. Se o elemento eu fosse eliminar, eu estivesse trabalhando com o elemento aqui, com esse 1 aqui, era a linha e a coluna inteira dele, ok? Então vamos lá. Se eu observar, já sobrou uma matriz. Qual a matriz que ficou? 2, 1, 3, menos 2, 2 e 1, 1, 0 e menos 1. O que a gente vai fazer aqui? Calcular o determinante pelo método de Sarros, que é o método que eu passei anteriormente. Vou dar uma outra pausa, vocês pausem aí também e tentem fazer aí o determinante, que eu já volto com ele previamente pronto novamente. Muito bem, pessoal. Quando eu calculei, está um pouco apagado, mas eu vou falando com vocês. Quais foram os valores que deram aqui? Menos 4, mais 1, 0, menos 6, 0 e menos 2. Quando eu fizer as operações aqui, vai ficar de que forma? Vamos juntar os negativos. Menos 4 com menos 6 com menos 2 vai dar menos 12. Menos 12 mais 1, eu vou ficar com menos 11, ok? O que eu vou fazer agora? Novamente aquele processo. Volto aqui para substituir. Então aqui vai ficar menos 1 elevado a 6, ok? Vezes menos 11. O que acontece aqui? Todo número negativo elevado ao expoente par ele é positivo. Então aqui eu fiquei com 1 vezes menos 11, que é menos 11. Ok? Então eu já calculei as minhas duas cofatoras aí que eu tinha que calcular para voltar aqui para a fórmula para substituir, que é o nosso próximo passo. Agora a gente vai retornar aqui para a fórmula, né? O determinante eu quero calcular. Que eu vou ter determinante de A é igual a A14. Quem que é o meu A14? É o meu elemento A14, que no meu caso aqui é o 2. Então, 2 vezes a cofatora 14. Quem que é a minha cofatora 14? É o 7, ok? Somado, né, com outro elemento multiplicado pela cofatora. Qual que é o meu elemento 2, 4? É o 1. Vezes a sua cofatora. Quem que é a cofatora dele? É o menos 11, ok? O que eu faço agora? Só as multiplicações se forem necessárias aqui e a soma. 2 vezes 7 vai dar 14, ok? 1 vezes 11 é 11. Agora sim eu faço o jogo do sinal. Mais com menos, menos 11. 14 menos 11, 3. Ou seja, o determinante dessa matriz aqui, grandona, 4 por 4, aplicando o teorema de Laplace, né, deu o valor 3. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Deem umas pausas, voltem no vídeo e qualquer dúvida podem postar aí, tá?